Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. A Anthropic acaba de lançar algumas novas ferramentas para o cloud e a gente precisa dar uma olhadinha em uma em específico. Então o usuário Tibor Blaho postou aqui no Twitter dele, né, que a nova versão da web app do cloud cita a chamada de algumas novas ferramentas, né? Entre elas, a possibilidade de fazer buscas na internet, e eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aí no canal, é só você achar. Também de webfetch, de criar um subagente, memória, pensar, dormir, completar task e batch, que geralmente é uma palavra utilizada para fazer coisas em quantidade. E é interessante que o Tibor Blaho, ele sempre traz essas novidades baseadas em análise do código aberto ou do código das páginas dessas aplicações. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens que ele trouxe demonstrando essas coisas, depois vamos falar da novidade principal. Então, basicamente aqui ele está mostrando parte do código em JavaScript que tinha na página, né, que citava algumas dessas coisas, né? Depois ele mostra aonde se encontra esse código que ele mostrou. E por último, ele mostra aqui uma parte do que ele diz fazer parte de uma ferramenta que se chama Análise, uma ferramenta nova, ou Analyze. Assim como ele tinha acertado com Web Search, como eu falei, já tem um vídeo aí no canal a respeito disso, ele também acertou aqui com o Think Tool, né, com a ferramenta de pensar. E a gente vai ver exatamente o paper que a Anthropic lançou a respeito disso. O interessante é que aí a gente já pode esperar que boa parte daquelas outras coisas que ele citou no tweet dele vão virar realidade daqui a pouco. Então, a Anthropic está preparando boas novidades aí para se tornar mais competitiva e trazer mais capacidade de ação para os modelos deles. Então vamos dar uma olhada no paper da Anthropic. Então esse aqui é o paper da Anthropic, que está disponível no site deles, né? Eles falam que a Think Tool permite que o cloud pare e pense em situações complexas utilizando ferramentas. Vou dar uma traduzida aqui para o português para facilitar, assim não precisa ficar traduzindo manualmente. Então, basicamente é isso. Em português ele diz o seguinte: uma nova ferramenta que melhora o desempenho de resolução de problemas complexos de cloud. À medida que continuamos a aprimorar as habilidades complexas de resolução de problemas de cloud, descobrimos, ou do cloud, né, do modelo cloud deles, descobrimos uma abordagem particularmente eficaz, uma ferramenta de pensamento que cria um espaço dedicado para o pensamento estruturado durante tarefas complexas. Então, essa técnica é simples, porém poderosa, que, como explicaremos mais abaixo, é diferente da nova capacidade de pensamento estendido de cloud. Resultou em melhorias notáveis na capacidade de uso da ferramenta de agente do cloud, né? Isso inclui seguir políticas, tomar decisões consistentes e lidar com problemas de várias etapas, tudo com sobrecarga mínima de implementação. Então, a parte importante disso aqui é isso. É diferente da nova capacidade de pensamento estendido. A capacidade de pensamento estendido é aquela mesma que nós estamos acostumados também no ChatGPT, que é basicamente dar tempo de inferência. Cada um chama de um jeito, né? Mas tempo de processamento, tempo de inferência, é dar mais tempo de CPU para o modelo pensar a respeito da resposta antes de emitir a resposta. Como a gente sabe, os modelos praticamente são completadores automáticos de texto, e quando você permite que eles completem o texto e depois pensem sobre aquele texto que foi completado, geralmente você consegue uma resposta melhor. E o Cloud já está fazendo isso, já faz algum tempo, é desse ano ainda que eles adicionaram essa possibilidade. O ChatGPT já faz mais tempo e ele conseguiu uma grande vantagem utilizando isso. A Anthropic com o Cloud já colocou a mesma capacidade de pensamento estendido, que aqui é a inferência, o tempo de processamento a mais. Mas o que nós estamos discutindo hoje não é isso. A discussão de hoje é a ferramenta Pensar, e aqui ele vai explicar exatamente como ela funciona, que é um pouco diferente de simplesmente tempo de inferência. Com a ferramenta Pensar, estamos dando à Cloud a capacidade de incluir uma etapa de pensamento adicional, completa com seu próprio espaço designado, como parte do processo de obtenção da resposta final. Embora semelhante ao pensamento estendido, é um conceito diferente. O pensamento estendido é tudo sobre o que o Cloud faz antes de começar a gerar uma resposta. Com o pensamento estendido, o Cloud considera profundamente e itera seu plano antes de agir. A ferramenta Think é para a Cloud, uma vez que começa a gerar uma resposta, adicionar uma etapa
para parar e pensar se tem todas as informações necessárias para seguir em frente. Isso é particularmente útil ao executar longas cadeias de chamadas de ferramentas ou em longas conversas de várias etapas com o usuário. Então, resumindo aqui para ver se fica um pouco mais claro. Basicamente, com o MCP da Cloud, que você pode chamar diversos agentes para completar diversas ações, se tornou ainda mais importante garantir que essas chamadas não vão ser feitas em vão ou com conteúdo errado. E além de dar mais tempo de inferência para o modelo, na verdade, ele faz uma nova rodada de pensamento na qual, digamos que o prompt interno é: verifique se você tem todas as informações, faça perguntas caso você precise de outras informações, crie um plano sobre quais vão ser suas próximas interações e como você tem que raciocinar para resolver o problema, e depois, usando essa lista ou esses detalhes, ele continua ou a interagir com o usuário ou a dar mais tempo de inferência para chegar numa resposta. Então, a diferença aqui não é no modelo. A diferença aqui não é uma tecnologia revolucionária, mas é o modo como eles estão estruturando e organizando o uso do modelo. E isso é muito interessante, porque a gente viu com a própria capacidade de pensamento estendido que os modelos da OpenAI conseguiram bater todos os recordes anteriores só utilizando o pensamento estendido. Agora, com essa capacidade de pensamento aqui, que é um pouco diferente, eu não sei, espero que eles mudem mais adiante o nome, porque começa a ficar um pouco confuso esses nomes. Mas com esse formato aqui, além do tempo de inferência a mais ou a capacidade de pensar, ele também passa a ter uma capacidade de se organizar. Eu diria que eu não chamaria de pensar, eu chamaria praticamente de organizar, porque é isso que ele faz. Ele pensa a respeito da tarefa, descobre o que falta, organiza as próximas coisas que ele vai ter que fazer para conseguir chegar a uma resposta melhor, e depois ele usa o modelo e o tempo de inferência a mais normalmente para cumprir aquelas tarefas. Com certeza isso inclusive é um benefício para quem usa MCP, porque garante que a sua aplicação não vai desperdiçar tantas chamadas se ela resolver por algum motivo ou outro, inclusive por falta de informação ou por falta de um planejamento adequado, acabar desperdiçando aí alguns minutos ou mesmo o custo de várias APIs que ela pode chamar. E aí ele fala o seguinte: isso torna a ferramenta Think mais adequada para casos em que Cloud não tem todas as informações necessárias para formular sua resposta somente a partir da consulta do usuário. E eu já falei para vocês que eu usei demais o Deep Research da OpenAI. Para mim, é uma ferramenta revolucionária e foi uma revolução praticamente tão grande quanto a própria criação do ChatGPT. E o Think parece que é mais ou menos a mesma coisa. A ideia é bem parecida, porque quando você pede para fazer um Deep Research, ele faz algumas perguntas para complementar as informações que ele não tem e para organizar como ele vai começar a fazer as diversas chamadas e buscas para trazer informação. No caso do Cloud, isso é ainda mais importante porque ele pode ter acesso a diversas outras APIs através do MCP e, portanto, ele se organiza melhor para não desperdiçar e para fazer as chamadas que realmente podem trazer um resultado melhor. Eu não tenho dúvida, pela minha experiência com Deep Research, que isso aqui realmente vai trazer resultados muito interessantes. Então, basicamente, ele fala que ele vai ter vai consultar o usuário, especialmente onde precisa de processar informações externas, por exemplo, informações de resultados de chamada de ferramenta. O raciocínio que Cloud realiza com a ferramenta Think é menos abrangente do que o que pode ser obtido com pensamento estendido, e é mais focado em novas informações que o modelo descobre. Então, são abordagens diferentes para o problema. Em vez dele pedir para reiterar no mesmo prompt diversas vezes, ele foca em achar uma estratégia correta para depois reiterar no prompt. Recomendamos o uso do pensamento estendido para cenários de uso de ferramentas mais simples, como chamadas de ferramenta não sequenciais ou instruções diretas a seguir. Então, quando você sabe exatamente o que você precisa, pode usar simplesmente o pensamento estendido e não esse pensamento novo, né? O pensamento estendido também é útil para casos de uso como codificação, matemática e física, quando você não precisa que Cloud chame ferramentas.
A ferramenta Think é mais adequada para quando o Cloud precisa chamar ferramentas complexas, analisar saídas de ferramentas cuidadosamente em longas cadeias de chamadas de ferramentas, navegar em ambientes com muitas políticas e diretrizes detalhadas, ou tomar decisões sequenciais em que cada etapa se baseia nas anteriores e os erros são custosos. E aqui ele dá um exemplo de implementação do uso do Think. Antes da gente ver o exemplo, a questão para mim, é uma distinção bem clara. O pensamento estendido permite reiterar e melhorar a resposta. Esse Think permite entender quais são as informações que faltam, analisar melhor os dados presentes e fazer perguntas adicionais para clarificar, digamos assim, o contexto daquilo que vai ser pensado depois. E aqui ele dá basicamente um exemplo de como isso funcionaria numa chamada de código. Mais para baixo aqui ele fala do desempenho no T-Bench, que basicamente é o Think Benchmark, que foi criado pela própria Anthropic para conseguir medir e avaliar as capacidades do Think. E ele explica como foi feita a análise de desempenho desse novo modelo. Então ele basicamente fez uma linha de base sem pensar e sem o modo de pensamento estendido, sem tempo de inferência a mais. Então, isso aqui é a resposta direta do modelo quando ele começa a fazer o output token por token e basta. Depois, ele colocou o modo de pensamento estendido sozinho, ou seja, agora ele dá a possibilidade do modelo colocar para fora os tokens, depois reiterar nesses tokens usando o tempo de inferência. Depois, eles avaliaram só o Think sozinho, que é essa ferramenta mais específica, e depois uma ferramenta Think com prompt otimizado para os exemplos específicos que eles estavam fazendo, que era de uma companhia aérea. E basicamente aqui estão os resultados, né? Então a gente pode ver que o modelo base ele conseguiu esses resultados aqui, né? A escala não importa muito porque no final das contas é uma escala criada por eles, mas basicamente o modelo base tem sempre um resultado, é o resultado básico e mais baixo de todos. Depois, o modelo com o pensamento estendido, que é esse laranja escuro, ele consegue um bom resultado aqui, né? Nós já sabíamos disso, porque já vimos várias ferramentas adicionar essa capacidade de pensamento estendido. E a ferramenta de pensamento somente, que é essa que tem um objetivo específico deles, tem um resultado levemente inferior ao do Think e, em alguns casos, chega até a empatar com o baseline, né? Então, a gente pode pensar aqui que é praticamente uma via de meio desses dois. Mas a questão é exatamente essa, é a combinação dos dois que criou algo novo. Então, a combinação do Think mais o prompt permitiu que eles chegassem a um patamar quase o dobro aqui da baseline e praticamente aí 50% superior ao Extended Thinking. No site eles dão muitos mais detalhes aqui de como usar a ferramenta e de como ele funcionou, mas eu prefiro ver os gráficos que acho que eles falam mais claramente. Então, de novo, aqui baseline é o azul, o pensamento estendido ou tempo de inferência é laranja claro e o vermelho aqui é o Think sem prompt. Nesse caso aqui, consegue ter uma ferramenta mais eficaz que o pensamento estendido. Essa é uma coisa interessante para verificar aqui. A gente vê que o baseline está até melhor do que o pensamento estendido. Porque aí que tá. O modelo é sempre o mesmo. São as formas de aplicar o modelo que trazem resultados diferentes. Então, aí a gente também entra na especialização dos modelos, né? Nesse exato momento, antes da AGI, eu vejo uma tendência, e acredito que no momento é a solução para muitos problemas, ainda especializar as ferramentas para um uso específico. E quer dizer o quê? Basicamente, você melhora os prompts, dá as ferramentas e coloca o tempo de inferência ou não, usa e organiza a estrutura de uso dessas ferramentas em base ao seu objetivo, o que pode dar uma boa diferença. Apesar daqui a gente ver e parecer que a diferença está muito próxima, isso aqui é a diferença entre funcionar e não funcionar em muitas das vezes. E aí, basicamente, eles explicam aqui quando usar, quando não usar, porque isso aqui é uma possibilidade para os desenvolvedores. Então, entrando aqui no Cloud, como o meu plano
É o plano grátis. Ele não tem aqui à disposição algum botão ou alguma coisa para você ativar aquele modelo de pensamento. Por enquanto ele está usando e tem só os modelos aqui com Thinking Mode normal e não tem outros modelos ou um botão para você ativar aquilo. Mas ele também fala já aqui que a Analysis Tool, que é parte lá do que o Tibor Blah tinha falado, já está disponível. Eu não sei nem se eles vão colocar um botão aqui, porque no final das contas, a ideia, aparentemente, desse Think é para desenvolvedores usarem junto com o MCP nas chamadas dos agentes ou das APIs sendo orquestradas pelo seu modelo aqui de linguagem. É sempre interessante também a gente adicionar um pouco a visão do pessoal do Twitter aí, ficou bem empolgada com essa possibilidade. Alguns usuários explicando em mais detalhes, sem ter que ler todo aquele documento lá, mas que basicamente esse Think Tool, ele permite que, junto com o MCP Server, que você consiga fazer ele seguir melhor, fazer uma análise melhor, seguir melhor as políticas e tomar decisões mais precisas. Esse outro usuário praticamente mostrando aqui uma parte de código de como implementar o uso do Think Tool, onde ele praticamente aqui na descrição no JSON, ele adiciona como ferramenta o Think. Então, é para ser chamado praticamente como se fosse uma API, falar uma API externa, mas como se fosse uma API interna ali da Anthropic, onde você pode chamar a ferramenta Think, dando uma descrição do que você quer que ela faça. Então, pela API você pode chamar ela assim. E alguns usuários fazendo até uma descrição de quais foram os resultados, como, por exemplo, 54% de melhora relativa, porque estamos falando de um teste feito só com cloud, com relação a um benchmark, um teste feito no domínio de linhas aéreas, né? Como eu falei, isso aqui é um modo de você especializar, é uma ferramenta para você especializar para o seu domínio específico de aplicação. Então, é uma ferramenta muito útil, sabendo utilizá-la, você pode conseguir um aumento de performance muito significativo no seu domínio específico. E esse usuário aqui demonstra quanto é simples utilizar. Evidentemente, isso aqui é para desenvolvedores, né? Mas você pode fazer só um pip install do MCP Think Tool, adicionar a configuração e usar ele aqui. A gente pode dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que ele demonstra, por exemplo, no ambiente de programação, como fazer. Então aqui ele está fazendo um pip install, está instalando a ferramenta de maneira bem simples. O pacote é instalado, ele volta aqui, olha lá, ele está pedindo, na verdade, através da própria ferramenta para adicionar o MCP Think Tool para configuração. Ele está adicionando, fazendo automaticamente. Ele vai aceitar as mudanças. E aqui ele está pedindo um prompt para usar no Think Tool, né? Então ele vai criar lá e vai colocar o input de como fazer isso, né? Usou, criou o prompt entre aspas, né? O parâmetro necessário e adiciona no programa dele. Mas e você, o que achou dessa novidade aí da Anthropic? Vai ser útil, não vai ser útil? Qual é a sua visão com relação a essas novas ferramentas e esses agentes que cada vez mais estão ajudando a especializar o uso das ferramentas que a gente já tem e melhorar o desempenho delas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora e deixa aquele like no vídeo. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!